para nós, não é para você, é para nós. Nós, porque eu me incluo. E essa palavra, ela está viva entre nós. Amém? Abra comigo a carta de 2 Timóteo. 2 Timóteo fica no final da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Uma carta pequenininha. Paulo a Timóteo, a quem ele chamava de filho. Timóteo para mim era um pastor auxiliar, um pastor jovem. Um evangelista, mas eu chamo de pastor jovem. Porque ele ia, como Paulo ia, cuidar também dos outros e da igreja. 2 Timóteo, capítulo 3. O que eu vou falar hoje é muito importante. Você abra bem os ouvidos para ouvir. Acharam todos? Nossa, então está rapidinho. Não, tá. Gostando de ver, hein? Uma carta tão pequenininha, tão escondidinha. Perdidita. Um tiquinho assim. Difícil de achar, hein? Ó. Então, de parabéns. Acharam rápido. Diz assim, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Agora abre Mateus 24. Mateus 24 é fácil, né? Mateus 24. Versículo 3. Está tratando do mesmo assunto. Mateus 24, versículo 3. É que eu não consigo pregar se eu não falar de Jesus. Eu não aguento, né? Fala de gente, estou falando de Jesus. Estou falando lá do Apocalipse, estou falando de Jesus. Porque Jesus, ele está em tudo. Ele está em tudo. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Amém. Pode se sentar. Chocante ler isso, né? É impactante. Vou chegar em tudo isso. Primeira coisa que eu quero dizer é que tudo isso está acontecendo já. Tudo que eu li aqui já está acontecendo entre
nós, no meio de nós e nesse mundo que nós vivemos. Agora aí o Timóteo, 2 Timóteo 3, nós lemos que Paulo escreveu assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, é esse o tempo. Nos últimos dias, estamos nos últimos tempos. Não sei quantos dias, claro que não, ninguém sabe. Mas eu sei que pelos sinais, nós estamos nos últimos dias. Sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E está difícil quem está na fé se manter de pé. Está difícil para ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Está difícil convencer esse mundo do pecado, do juízo e da justiça. Está difícil. É um tempo trabalhoso na fé. É um tempo muito trabalhoso, porque o amor de muitos tem se esfriado, como nós lemos lá em Mateus. E tudo que está escrito está se cumprindo. Esse é um tempo de apostasia, que Paulo está falando para Timóteo. A apostasia, a renúncia da fé, o afastamento de Deus, o afastamento da fé. E o pior é que isso, o afastamento da fé dentro da casa do Senhor. O amor de muitos se esfriaria. Não é lá fora, é dentro. O problema não é o ímpio, o problema não é o mundo, é aqui dentro. É dentro dos irmãos, é dentro do nosso meio da fé, os falsos cristãos. Como assim? Aquele que diz amar, mas é egoísta. Aquele que diz que está de pé e não está de pé. Haverá homens amantes de si mesmo, não ama a si mesmo, não ama a Deus e nem o seu próximo, como Jesus mandou que nós amássemos, mas ama a si mesmo, são egoístas, amantes de si mesmo. A gente vê isso em tudo agora. Qual é a foto que é mais postada nas redes sociais? Qual é o nome disso aqui? Sabe o que dizer selfie? Em inglês, né? Eu, olha pra mim, eu aqui. Selfie. Selfie. E hoje é selfie. Hoje é amantes de si mesmo. Como está escrito, avarentos, pessoas amando o dinheiro materialista. Não estou falando do mundo não, estou falando no meio de nós. Pessoas presunçosas, eu sei tudo eu. Soberbos, altivos, né? Blasfemos, vão até contra a palavra de Deus, contra as coisas de Deus, contra o próprio caráter de Deus, desobediente, porque fazem o que quer, não obedecem mais ao Senhor, obedientes, desobedientes a pais e a mães. Fala assim, essa geração é diferente da nossa, da minha ou de uma geração anterior. Mas quem foi que criou essa geração? É, mãe, fomos nós. E essa geração tão ingratos, maus, desobedientes, sem afeto natural. Eu estou vendo mãe, essa geração. Quantos filhos foram jogados fora? Quantas mães que não são mães, não foram mães? Quantos pais abandonaram filhos? Não tem afeto, esse é o afeto mais natural que eu sei. De pai e de mãe, quantos jogam seus filhos? Irreconciliáveis. Você está falando que está errado, está na palavra da pessoa. Nem ouve, tem comichão nos ouvidos quando fala da palavra. Quando fala da verdade, não entra mais a palavra. A pessoa é irreconciliável com Cristo. Não adianta você mostrar a verdade, não adianta falar que é pecado, não adianta falar do inferno. Ela é irreconciliável, irretratável, não reconhece. Pleno sol do meio-dia na cara. Você não está enxergando a luz? Não estou enxergando a luz que é Jesus. Não estou enxergando. Irretratáveis, irreconciliáveis. Quantos hoje estão na casa do Senhor falando mal dos outros, caluniadores, com calúnia, falando mal, mentiras, intemperantes, dizem que tem o Espírito Santo e não domina nem a si mesmo. Não domina, não tem fruto do Espírito.
cruéis, sem amor para com os bons. É admirado o artista, o criminoso, o traficante, mas ninguém admira mais alguém que é honesto, que é justo, que anda com a cabeça erguida, que não deve nada para ninguém. Se admira o que é ruim e não se admira mais o que é bom. Traidores, obstinados é pessoa teimosa, ou geração teimosa, orgulhosa, mais amigos dos deleites do que de Deus. Troca Deus por qualquer deleite, qualquer coisinha, prefira a coisinha boa do que Deus. Troca Deus por uma televisão, troca Deus por um restaurante, troca Deus por uma visita, troca Deus por uma caminha quente num dia ruim. Olha só, uma coisinha tão simples. E aí termina assim: tendo aparência de piedade, de cristão, de uma vida. Piedade quer dizer vida dedicada a Deus. Então não está falando ímpio, está falando daqui, do nosso convívio. Tem uma vida dedicada a Deus aparentemente, mas desse afasta. Olha o que Paulo está falando da tua. Desse você se afasta. É um falso cristão, é um apóstata. E está no meio de nós as pessoas com este perfil. Por quê? Porque é fim dos tempos. É fim dos tempos. Afasta de quem é soberbo. Afasta de quem é caluniador. De tudo isso que eu falei aqui. Que é teimoso, que não respeita, que é ingrato, que é mau. Por quê? Porque se tem o Espírito Santo, como é que pode ter tudo isso? Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo tem alguma dessas características? Não tem. Não é de Deus. Não é um cristão, é um falso cristão. É aqui que entra Mateus 24. Onde eu estou falando com vocês. Mateus 24. Os discípulos chegaram e perguntaram: quando e como vai vir o fim? Como é? Quando e como? Mas como é que vai ser o fim dos tempos? Como é que vai ser a tua volta, Jesus? Vamos lá. Então Jesus responde para eles: acautelai-vos para que ninguém te engane. Está cheio de falsos cristãos. Aonde? Dentro das igrejas. Está cheio de falsos, dizendo que é cristão, dedicado a Deus com aparência, mas com atitudes ruins, que está lá em Timóteo, que nós lemos aqui. Fiz questão de ler para vocês. Então, que eles não enganem a vocês. Porque muitos virão em meu nome, virão em nome de Jesus. Virão em nome de Jesus. Eu sou o Cristo, enganará muitos. Eu tenho o Espírito de Cristo, enganam a muitos. Eles falam, mas o fruto não fala, a vida não fala, a boca não fala, as atitudes não falam que é cristão, nem que tem o Espírito Santo. Eles que falam deles mesmos, que eu sou de Deus, que eu isso, que eu aquilo. Mas se você olhar o fruto, você olha, opa! Peraí, não tem nada com a palavra de Deus, não tem nada com o fruto do Espírito Santo. Quem está dizendo isso aqui é Jesus, viu? Eu estou no texto de Mateus 24. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Eu não assisto televisão, todo mundo sabe, não vejo notícia, não sei. Mas esse ano eu ouvi de guerra. Ano passado eu ouvi de guerra. Ainda existe essa guerra? A gente falando que sim. Ainda está aí a guerra? Quem assiste o jornal aí? Só tu que respondeu. Esses aqui assiste. Vocês podem falar que sim ou que não? Hã? Então, existem as guerras? O treino diz que sim. Ótimo. Então está acontecendo. Estamos nos tempos. No fim dos tempos. Vou falar aqui. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Já se levantou? Está lá? Está acontecendo? Reino contra reino, que está acontecendo. E haverá fome. Está havendo muita fome? Mais do que antes. Peste ou pandemias, epidemias, está acontecendo? Cada vez uma nova diferente, matando muita gente.
Terremotos. Cotia teve terremoto. Maremotos. Morreu gente? Morreu gente. Eu tive no dia 8 ou 6 que morreram. 7 morreram. Ficou no meio. Morreram 7. E não é lá como a guerra. É aqui. Não é no fim do mundo. Morreu gente de epidemia aqui. No meio de nós. No meio de nós. No meio de nós. Em vários lugares haveria tudo isso. Está havendo no mundo inteiro. Chegou aqui. Uma coisa, a gente ouviu uma coisa lá na China, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, nem sei qual é o nome desse lugar de guerra, na Ucrânia. Mas não, eu estou falando de São Paulo, eu estou falando de Cotia, estou falando daqui. Eu não estou falando de outra cidade, não estou falando de outro estado, nem de outro país. Muito menos de outro mundo ou outro universo. Eu estou falando do nosso universo, no meio de nós, daqui, Cotia. E aí ele disse assim, mas todas essas coisas são os princípios de dores, quanto sofrimento. Então vou entregar para ser atormentado para ser desatormentado, e matar os anos. Eu nem gosto de ver jornal porque mata um ao outro. Eu não gosto nem de ver a notícia como acontece. Eu não vejo, eu não preciso falar, né, que acontece no meio de nós, em todos os lugares. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nem vou falar no meio de nós. Talvez na minha casa, talvez na tua casa. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu acho que essa é a pior geração de falsos profetas nessa terra. A pior mentira que o diabo anda usando. Tanto de falso profeta. Sou profeta e não tenho vida com Deus. Sou profeta, mas não adianta na minha vida. Eu nunca vi. Se não adiantar na minha, como é que eu vou falar para tu? Se eu não vivo, como é que eu falo? Se Deus não serve para mim, como é que eu vou usar minha boca para servir para você? Se não fez na minha. Se não é na minha. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Já se esfriou. Já gelou? E o que é multiplicar a iniquidade? Uma coisa é um pecado que não é iniquidade. Vou falar dos outros, não vou falar de mim não. Porque esse eu não tenho. Poxa, mas é um pecado normalmente de homem. Vou falar de Alexandre, vou falar nele, porque eu não conheço sua vida, então é mais fácil eu pôr. Ele dirige, né? Ele toma, mas ele é tão calmo. Não posso nem pegar ele dentro, tem que pegar um mais esquentado, né? Tem que arrumar um mais quente. Então assim, é só um conto porque não é realidade. Porque você é tão calminho. Ele tomou uma fechada, quase bateu o carro, teve que subir na guia, na calçada, e de repente ele xingou o moço que fechou ele, o moço foi embora. Ele xingou. Ele pecou, porque não pode xingar ninguém, não pode maldizer. Nem foi que ele falou palavrão, ele só xingou. E aí de repente ele põe a mão na consciência e depois fala, meu Deus, me perdoa, eu não poderia ter xingado, por mais a situação, porque o problema não foi xingar o moço, foi o senhor ver isso, ver o que aconteceu. Me perdoa, foi um momento de emoção, de ira, eu não pensei, mas me perdoa, não vou fazer isso mais não, vou me acalmar, né? Isso é um acidente na nossa vida, é um acidente, é um pecado acidental, não é uma coisa que você premeditou, maquinou para xingar ali, porque você nem sabe como que isso ia acontecer. Outra coisa é iniquidade. Iniquidade é quando você maquina o mal aqui. Você vai fazer de propósito. Você pensou, você maquinou para fazer aquilo. Aquele pecado, vou dizer, aquele adultério. Você pensou, você criou estratégia, você fez isso, você planejou tudo aquilo. Isso é iniquidade, é algo planejado. E não é um acidente, um pecado. Iniquidade, eu falo que ele está no espírito, na ruindade. Aqui, ó, o diabo trabalha. Isso é iniquidade. Então, quando se multiplica a iniquidade, o pecado premeditado, e que a pessoa anda naquele pecado,
o amor de muitos se esfria. Então se esfria na igreja, porque muitos não têm o pecado mais como um acidente na sua vida, tem o pecado premeditado, anda na rodinha de escarnecedor porque quer, trai o esposo ou a esposa porque quer, faz errada a mentira, já planeja a mentira, qual é a desculpa que eu vou dar hoje? Você diz que eu vou faltar, a doença eu vou matar quem? Vou matar quem para vir trabalhar hoje? Está premeditando aqui, ó. Premeditando. Então tudo isso não acontece com vocês não. O meu serviço teve um tempo que a pessoa, eu substituía a pessoa assim, uma semana matava um, na outra semana outro, porque é uma semana, né? Eu cansei de cobrir, matou tanta gente aquele ano. Eu cobri tanto os horários que eu trabalhava horário dobrado, de tanto que morria, tanta gente que não sei o quê, né? E eu ficava, meu Deus, não é da minha conta. Nunca foi da minha conta, não é da minha conta, né? Mas eu sempre cobri. E diz a palavra que, para finalizar, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Hoje nós temos algo chamado internet, uma rede mundial, chega nos lugares mais remotos da terra. O evangelho hoje é pregado em todo o mundo já. E se você não sabe, tem muitos missionários e missionárias que deixaram a sua vida para entrar em um lugar onde a internet não vai. Já é um extenso campo feito no mundo todo, se não no mundo inteiro já. Eu creio que não tem lugar onde não seja mais pregado. E então virá o fim. Nós estamos à espera da volta de Jesus e do fim. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Tudo está pronto. Então apronte vocês. Se preparem. Estejam prontos. Estejam prontos. Eu tenho algo comigo de colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus está acima do meu esposo, dos meus filhos, de qualquer outra coisa dessa terra. Jesus, ele é o primeiro acima de tudo, inclusive acima de mim. Ele é o primeiro acima de mim. Eu fiz de Jesus o meu universo. O meu universo é Jesus. As outras coisas foi ele que acrescentou nesse universo, que sou eu, que é dele. E Deus é o sol da minha vida. Ele é o sol, mas não é a terra. A terra, ela gira em torno do sol no seu próprio eixo. É o que nós aprendemos na escola. Mas no meu mundo e no meu universo, eu, como terra, não giro no meu próprio eixo. Eu giro em torno do sol. Eu dou a volta no sol. Por quê? Porque eu não quero mais ter trevas. Eu quero ser iluminada por Deus todos os dias. Porque no céu diz que lá não vai ter mais noite. Então, eu quero girar em torno de Deus. Jesus é o meu universo, Deus é o sol da minha vida, e eu giro em torno de Deus para servi-lo. Eu não quero mais as trevas desse mundo. Para você entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você imagina Deus como o sol da sua vida. Como o sol. Deus é o sol. O sol está muito distante daqui, não podemos chegar perto dele. Mesmo que se chegar, a gente queima. Queima. Deus também. Então está muito distante. Mas podemos vê-lo. Os raios solares que chegam até nós é Jesus. Jesus nos alcançou. Então Jesus é o raio solar, que você também não vê. Vamos dizer que ele chega, você sabe que ele chega, e que Jesus é o único caminho para chegar a Deus. O sol só chega a nós pelos raios solares. O raio solar, o sol pegando na nossa pele, o que acontece? Aquece.
Principalmente no dia frio é tão bom, né? Sabe esse aquecimento? Você não pega. Você não pega. Pega o sol. Não pego. Mas eu sinto. E ele me aquece. Esse aquecimento que você sente, você não pega. Se chama Espírito Santo. Espírito Santo em nós. Jesus é Ele que dá esse aquecimento, que é o Espírito Santo. E Jesus nos liga ao sol, que é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três trabalhando de uma única forma sobre nós. É dessa forma. Eu falo que Deus é o meu sol. Ele é o sol da minha vida. Jesus é o meu universo. E eu não quero mudar o meu pensamento. Ele é o primeiro, acima de tudo, porque Ele está voltando. Ele está voltando e eu vou com Ele, porque Ele é o meu universo. Eu vou morar onde Ele estiver morado. Eu vou aonde Ele for. Eu não vou ficar aqui. E tenha isso com você, porque senão tu fica. Tu fica. Ele está às portas e realmente está batendo. Ele está batendo, mas muitos estão de coração fechado, muitos estão teimosos, obstinados, não tem mais nenhum sinal para se cumprir, não tem mais nenhum para se cumprir, não falta nada, está completo, estamos esperando a hora, o dia e a hora que ninguém sabe. Eu também não sei, eu não vou falar que é hoje, que é amanhã, que é ano que vem, eu não sei de nada, eu sei que eu estou à espera, e eu sei que já se cumpriu tudo. Então priorize a Ele e prepare, porque Ele está voltando. Não deixe esse amor se esfriar. Não deixe o pecado tomar conta da sua vida. Porque nós temos uma vida. E depois que morrer, temos que prestar conta no tribunal de Cristo. Nós não temos outra vida. Você só tem essa. Minha filha fala assim: mãe, vamos aproveitar que só tem essa vida. Eu falei: é por isso que eu tenho só essa que eu vou vigiar. Vou vigiar porque eu não tenho outra. Eu só tenho essa para dar para Cristo. Eu não tenho outra. Então eu posso aproveitar, mas eu dar ela para Cristo primeiro. Amém? Amém? Então pense em tudo isso que eu falei. Eu li a Bíblia para vocês. Eu não falei o que eu acho. Está escrito. Vocês conferiram comigo mais do que eu, porque eu não sei tanta coisa. Eu só sei o que me falam, o que me comentam. Porque eu não quero saber das coisas desse mundo. Porque antes de saber de guerra, de pandemia, epidemia, de tudo isso, eu já estava preparada. E agora eu permaneço em Cristo, na preparação para a volta dele. Amém? Amém. Fique de pé, você que pode. Fique de pé. Quem não pode, fique sentadinho.